Hoje é sábado, dia 23 de janeiro de 2021. Estamos introduzindo a lição de número 5 do nosso trimestre, cujo tema será O Nobre Príncipe da Paz. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. O nosso guia de estudos é introduzido com um texto realmente fantástico de Isaías capítulo 9, verso 6, que diz assim: O menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse texto realmente é um texto que vai servir como base para o nosso estudo dessa semana. É o texto que vai prometer uma era de paz. Eu quero apenas te lembrar que Isaías estava pregando para um povo que havia se afastado grandemente do caminho do Senhor Deus. Um inimigo muito forte estava tomando lugar no cenário internacional, que era a Assíria, que desde o extremo norte vinha conquistando os inimigos à volta do reino de Judá. E o Senhor Deus já havia predito através de Isaías que esse inimigo faria grande estrago, inclusive com os seus irmãos do reino de Israel no norte, o reino de Israel cuja capital era Samaria. Esse reino deixaria de existir enquanto o reino seria anexado ao Império Assírio, e as pessoas daquele país seriam, de alguma maneira, exportadas e levadas como cativas para outros países, e a sua força nacional seria diluída no meio de outros países. O que realmente acabou acontecendo no ano 622, quando a Assíria ela veio e fez exatamente aquilo. E que algum tempo mais tarde, uma outra força também de lá do extremo norte, estamos falando da Babilônia, invadiria o reino do sul e acabaria levando os judeus como cativos para a Babilônia, aonde ficariam durante 70 anos no exílio, mas retornariam. Não seria o final deles enquanto nação, como aconteceria com Israel. Eles apenas teriam esses 70 anos para poder, de alguma maneira, aprender algumas lições importantes. Para um povo que estava vivendo um momento de muitas guerras, muitos conflitos, e nós temos visto nas últimas 2 semanas, principalmente, que o próprio rei Acaz estava com medo do que estava acontecendo, havia mudado a política do próprio país, fazendo com que as alianças que o seu pai e o seu avô haviam estabelecido com a Síria, mais especificamente com Damasco e ao mesmo tempo com Israel, que essa aliança fosse quebrada e ele agora estabelecesse uma aliança com a Assíria, capital Nínive, lá na região de onde hoje se encontra o Iraque. E isso tudo gerou muito confronto, muito problema interno. Ele já tinha lidado com ataques dos filisteus, com ataque dos edomitas, os vizinhos o estavam atacando, o país estava muito fragilizado. E agora, a promessa de Deus em Isaías no capítulo 8 e 9 é de que esse mesmo povo que estava vivendo uma grande angústia, e é interessante isso porque o finalzinho do capítulo 8 vai mencionando que Israel rejeitou a luz. O capítulo 8, versos 19 e 20 vai falar exatamente isso. Eles andavam na escuridão a tal ponto de chegarem a consultar médiums, feiticeiros, para poder conseguir descobrir o que fazer da vida. E isso acabou sendo mostrado no finalzinho do capítulo 8, uma denúncia que Isaías vai estar fazendo do que estava acontecendo. O capítulo 9 vai introduzir o tema da luz, que em contraste com as trevas espirituais de Israel, que viu uma grande luz resplandecer no meio deles. Isaías 9, verso 2 vai falar a respeito disso. Essa luz, nesse capítulo, não é apenas uma referência à glória divina que leva o seu povo a sair das trevas. Essa expressão também pode ser entendida como uma referência ao símbolo do Messias, que deveria vir para poder, de alguma maneira, mudar a história. E esse Messias ele vai ser descrito com as palavras do nosso texto da semana, que é o versículo 6. Seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz.
algumas pessoas vão tentar olhar para o rei Ezequias, que em pouco tempo acabaria assumindo o poder dentro de Israel e seria um bom rei, mas essas características são grandes demais para o próprio Ezequias. É bem verdade que Ezequias faria uma grande obra de reforma dentro do contexto do país, mas o que está sendo prometido aqui, essa luz que deveria vir, ela seria trazida por alguém cujo nome seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seria muito, muito, muito maior mesmo do que o próprio Ezequias seria capaz de poder fazer. Existem dois textos que vão aparecer aqui no nosso guia de estudos que eu gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro deles vai mencionar que os últimos versos de Isaías 8 descrevem o sofrimento, o infortúnio e ao mesmo tempo as experiências sombrias do povo de Judá. E o texto vai dizer assim: a lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. Olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão, sombras de ansiedade, e serão lançados em densas trevas. Eles, como estavam agora tentando buscar solução, mesmo em médios feiticeiros, dentro do paganismo, eles estavam envolvidos numa tremenda escuridão. E o Senhor Deus, aqui através dele, está dizendo: vocês têm que voltar à lei e ao testemunho. É a palavra de Deus. Ela é a única capaz de poder nortear a vida de vocês, o comportamento de vocês. Ellen White falou sobre o povo de Deus naquele tempo. E esse texto, que é um texto que foi extraído de Profetas e Reis, página 311, nos dá uma luz daquilo que estava acontecendo. Por que é que o povo estava vivendo nessa escuridão tão grande? O texto nos diz assim: nos dias de Isaías, o entendimento espiritual da humanidade havia sido obscurecido por uma concepção errada a respeito de Deus. Durante muito tempo, Satanás procurara levar os seres humanos a ver o seu Criador como o autor do pecado, do sofrimento e da morte. Aqueles que ele tinha conseguido enganar consideravam Deus como alguém austero e exigente. Achavam que ele estivesse sempre pronto para denunciar e condenar, e não estava disposto a receber o pecador enquanto ainda houvesse ou existisse uma justificativa legal para não ajudá-lo. A lei de amor de Deus, a lei que rege o céu, havia sido falsamente apresentada pelo arqui-enganador como uma restrição imposta à felicidade dos seres humanos, um pesado jugo do qual deveriam se sentir alegres por se verem livres. E essas razões tinham empurrado as pessoas para o paganismo. Eles encaravam Deus de uma maneira completamente diferente, deturpada daquela que Deus possui, e ao mesmo tempo a sua lei como restrição à sua liberdade. E por isso a nação toda estava vivendo esse grande momento de trevas. As trevas haviam chegado. A promessa de que Jesus viria para poder trazer luz. Quando nós olhamos para o nosso planeta hoje, apesar de vivermos num momento em que boa parte do mundo se intitula cristão, nunca tivemos tantos cristãos em tantas partes do mundo ao mesmo tempo como temos hoje. Mas, ao mesmo tempo, nunca tivemos uma escuridão tão grande na qual a maior parte das pessoas está imersa. Parece que, apesar de crerem em Deus, a própria crença nas instituições tem sido colocada em xeque. As pessoas não acreditam mais na igreja, por exemplo, porque vem a incoerência entre aquilo que é a vivência dos crentes que estão nela e daquilo que a Bíblia prega. A falta de amor, a falta de aceitação por parte do pecador. Quando você olha para aquilo que é o mundo cristão religioso hoje, nós percebemos que existem grandes trevas que têm que ser vencidas. As pessoas, à semelhança do tempo de Isaías, elas estão buscando opções alternativas em muitas coisas. Hoje em dia, a nossa sociedade vai dizer pra gente que não importa no que você creia. Não importa se você crê no ocultismo, se você crê em filosofias orientais, se você crê na imortalidade da alma, na mortalidade da alma, se você crê em Deus e vai à igreja, ou se você não vai à igreja. O que importa é que você se sinta bem com a ideologia que você abraçar. E as pessoas estão perdidas, falta-lhes norte. Os mesmos problemas que haviam na época de Isaías, essa escuridão, essa densa escuridão na qual as pessoas viviam na época do profeta, nós estamos vivendo hoje.
Por isso a lição dessa semana vai ser tão forte e ao mesmo tempo tão importante para nós. Vai nos mostrar como sair da escuridão para a luz. Jesus veio como o príncipe da paz, mas ele veio também para poder trazer grande luz para as pessoas do seu tempo. Ele veio para fazer com que as pessoas tivessem a possibilidade de poder entender que existe a luz da verdade que vai guiar os caminhos das pessoas perdidas até a salvação e a vida eterna. Eu creio realmente que estamos vivendo os dias do aparecimento de Jesus. É um tempo de cumprimento de profecias. Precisamos voltar para a palavra de Deus. Precisamos voltar para a lei e o testemunho. Sem isso, jamais veremos o dia amanhecer. Eu quero orar pedindo a Deus para que nos ajude a viver essa experiência. Obrigado, Senhor Deus, porque através da Tua palavra temos a possibilidade de compreender o caminho que o Senhor quer que nós venhamos a trilhar, qual é o Teu propósito para a vida de cada um de nós. Ajuda-nos a viver essa realidade, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?